Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, hoje vamos falar sobre ética e uma ética castradora, uma corrupção da própria ética. O que é ética castradora e a quem serve a ética castradora? Mas antes, vou dar aqui para vocês o que eu penso que é a ética. E vamos à ética da filosofia grega antiga, onde ética e moral é a mesma coisa. Moros, tradução, a palavra latina vem de ethos, do grego. É a mesma coisa. Não vou fazer diferenciação entre ética e moral. Sei que muitos fazem, tem a sua significação para o estudo da ética e da moralidade, mas aqui ética e moral é a mesma coisa. O que é a ética? Pensando lá a partir da perspectiva da filosofia grega antiga. A ética é uma faca com dois fios, de dois gumes. Ela tem dois sentidos básicos. Primeiro, a ética é a construção do seu próprio caráter, da sua personalidade moral, ética, em cima das virtudes, seja a justiça, a honestidade, a prudência, a moderação, a valentia, a coragem, sabe? É a construção do caráter baseada nessas virtudes. Então, isso aqui fala muito Marco Aurélio, Epiteto, o próprio Aristóteles, na Ética Nicômaco. Mas tem outro sentido da ética também, que é a ressonância dela no social, que é o lidar com a comunidade, lidar com a polis, lidar com as outras pessoas, com o mundo, com as coisas. Em cima das mesmas virtudes, a relação dessa pessoa que se constrói eticamente em relação ao mundo e aos outros. Então, as mesmas virtudes da honestidade, da justiça, da moderação, da coragem, agora voltadas para o social. E essas dois sentidos, dois significados, essa faca de dois gumes, ela não pode se quebrar ao meio. Não, elas têm que se fazer uma composição, uma dialética entre as éticas. Então não adianta a pessoa dizer, não, eu estou construindo meu caráter, eu sou uma personalidade moral, eu sou honesto comigo mesmo, eu sou justo comigo mesmo, eu sou uma pessoa corajosa e o social que se dane e as consequências da minha personalidade moral são perversas para a sociedade e para o outro, mas não importa. Não, isso não funciona, né? Na filosofia grega antiga. O seu caráter tem que reforçar essas mesmas virtudes e valores no social. Não corrompê-los e reforçar esses valores na sociedade. Transformar os valores da construção do caráter individual em valores sociais. E também, importante aqui, muito importante para o vídeo de hoje, é que não adianta, não serve de nada a pessoa ser virtuosa na sociedade, injusta, desonesta, fazendo mal a si mesma. Também não serve. Aí vai dizer Epiteto, Marco Aurélio, que temos que cuidar da nossa cidade interior, que é única responsabilidade nossa como agentes morais da construção da nossa personalidade moral, aquilo que só nós podemos fazer por nós mesmos, temos que proteger a nós mesmos. E não temos que sacrificar a nós mesmos para serem bons cidadãos. Eu já falei aqui sobre a palavra sacrifício. A palavra sacrifício a gente pode pensar como uma troca de valores, daquilo que tem mais valor para uma coisa de menos valor. Quando eu troco uma coisa, um dinheiro, aí, uma nota de 10 reais por uma de 50, não tem sacrifício envolvido. Eu troco o menor pelo maior. Agora, quando eu troco de 50 por 10, tem. Então, o sacrifício tem essa ideia de valores. E não se vive no sacrifício, porque é injusto. Eu não tenho que sacrificar um valor da construção do meu caráter em função do social. Dê tudo para o Estado, dê tudo para o partido, desfaça-se de tudo, é ouro pelo Brasil. Não. Se você vai na questão ética
ser injusto com você mesmo, tratar mal você mesmo em função de fazer bem social, também não aceita a ética grega antiga. Assim como aquele indivíduo que se acha um idios, um idiota, que tenta viver fora da comunidade, completamente voltado para si, isolado do comum, dizendo, não, mas eu me trato bem, eu sou bom comigo mesmo, eu desenvolvo bem o meu caráter, mas age mal socialmente ou se isola do social, também não interessa, porque essa pessoa não vai participar da sociedade, e se vai participar mal. Então tem que ter uma dialética entre as éticas. Então a ética tem essa conotação de duplo significado, sentido, que não pode um ser corrompido pelo outro. Primeira definição, não, primeira percepção da ética. A outra é que a ética não é uma instância de juízo para punir, para apontar o dedo, dizer que a pessoa está errada, moralmente errada, e punir. A ética não funciona como mandamentos jurídicos. Isso é outra instância, que é a filosofia do direito. E tem muita discussão com a relação da ética ou da moral com as normas jurídicas ou sociais. A ética, ela é uma referência para quando a pessoa que está tentando estar no caminho da virtude tropeça, sai do caminho. E como é que eu sei que eu saí do caminho? Vou pegar a referência ética, os valores, os princípios, e vou julgar a minha ação não para punir a mim mesmo e nem ao outro, muito menos ao outro, mas para corrigir a rota. Eu não lembro agora, não vou lembrar, quem sabe eu faço essa pesquisa e coloco em outro vídeo, se a palavra é em grego, porque em grego kakodaimonia seria vício, mas em outras formas, outras palavras que podem significar vícios, ou é no oriental que a palavra vício significa exatamente isso, fora do caminho. Então a ética é uma referência, não uma norma positiva imposta para que você não erre e seja punido quando erre. Não, isso não é ética. Essa é a ética corrompida, que já vamos entrar, que é a ética da castração. A ética não impede que a gente erre. A ética é uma referência de valores e princípios que podem ser buscados aí em várias dimensões, desde uma ontologia, uma religião ou a própria humanidade, para o redirecionamento do nosso pensamento e da nossa ação. E isso é uma correção pedagógica e não punitiva. Ética e punição, ética e juízo como se fosse um juízo positivo ou impositivo de análise do outro como se ele estivesse completamente errado, é uma corrupção da ética. É outra instância, uma sombra da ética, né, que vai junto ao direito e a outras coisas. Então, a ética não serve como instância de juízo punidora. A ética da castração é isso. A quem serve uma ética que castra o outro? Para que ele se sinta mal e automaticamente se puna em relação ao seu erro. Muitas religiões levaram a ética para esse lado, dando a entender que a pessoa tem que sofrer dores físicas, como silício, como correntes, como chicotada, né? Orientais e ocidentais, religiões e teorias filosóficas /religiosas ou teológicas, que usam a ética para punir aquele que errou, como se fosse uma instância de punição. A quem serve esse tipo de ética? A todos aqueles tiranos que estão no poder. Essa ética é um instrumento de dominação, é um instrumento de adestramento, é um instrumento de poder, para que a pessoa tenha medo, né? Phobos, que tema, seja um deus,
seja uma instância poderosa humana, seja a uma instituição. Isso é a corrupção da ética. Ela serve como instrumento de poder e adestramento. A docilização dos corpos, como vai dizer Foucault no Vigiar e Punir. Essa ética tem como objetivo a total subjugação do outro em relação ao poderoso. E várias vias já foram usadas na história, ainda são usadas hoje. Muitas são religiosas e outras são jurídicas e algumas filosóficas, que tentam subjugar o outro, implantando nessa pessoa duas maneiras que elas têm para fazer a castração através dessa ética, entre aspas, essa ética corrupta, uma corrupção da ética. É instaurar dentro da pessoa o seu próprio tirano, que ela mesma se julga e se culpa e se pune, sem considerar contexto, sem considerar a sua humanidade. Aliás, essas religiões que usam a ética como a punição no corpo, como seria isso, isso é uma aberração contra a humanidade. Isso é uma tentativa de desumanização. Estão desumanizando porque estão colocando essas pessoas abaixo da dignidade humana, por colocarem um valor muito abaixo do poder de quem estabelece a norma. Então, uma das formas da ética castradora controlar, usar como instrumento de poder e controle no outro, é implantar através de uma lavagem cerebral, que claro, o outro tem que estar aberto a isso. Aí vai dizer Immanuel Kant, lá no que é o esclarecimento, né? Nossa minoridade, do qual somos culpados por falta de coragem, né? por covardia e preguiça, os dois males que fazem com que a gente entregue nosso pensamento para outro. Então a pessoa tem que estar aberta a ser dominada e acreditar que tem um poder superior a ela, na qual ela tem que baixar a cabeça. A pessoa implanta nesse desgraçado um tirano interno. E o tirano interno faz todo o trabalho. Ou seja, a instância do poder está tranquila, que ela conseguiu implantar através da lavagem cerebral, da educação, da propaganda, fundamentalmente. Vamos pensar na arquitetura da destruição, naquele documentário de Hitler. Vamos pensar em Hitler como a propaganda que ele usou para implantar, né, de uma forma massiva os preconceitos em forma de ética que ele implantou contra os judeus, os homossexuais, os que tinham defeitos físicos, todos que eram diferentes, não eram da raça pura ariana. Então é uma forma, e a gente vê muitas pessoas que têm esse censor interno, esse tirano interno, da qual elas não conseguem se livrar. E elas mesmas se culpam e se punem sozinhas, e o Estado, ou o poder, ou o tirano, ou o partido, ou a religião não precisa fazer nada, porque já sabe que aquela pessoa já está controlada à distância, que nem aqueles controles remotos à distância da televisão, né? Então um botão, a pessoa já sabe que tem, não precisa mais nem usar o controle remoto, a pessoa faz tudo sozinha. A outra forma, que também é tão perversa quanto a primeira, é usar, né, a comunidade e fazer uma lavagem cerebral também, para que ela seja o tirano e o censor e o dedo duro daquele que se equivoca do seu vizinho, às vezes dentro da própria família. Né, os filhos são os dedo duro dos pais, dos tios, dos vizinhos que fazem coisa fora da norma, da ética castradora e distorcida da comunidade, da religião, do partido, do Estado, e vão denunciar, e aí o Estado, o clérigo, o sei quem vem aí, o partido, só para punir, né, para corrigir essa pessoa. Então é outra forma de implantar uma ética castradora, né, na comunidade. E nós temos que lutar contra esse tipo de ética castradora. Isso é uma aberração de uma coisa que
é a ética uma corrupção, uma forma transformada, corrupta, contaminada para o uso de poder e controle das pessoas, das comunidades, em pequenas, grandes, médias ou nações que usaram e usam ainda hoje a ética como castração. E isso é tão forte que muitas pessoas não gostam da ética, por isso vem a ética dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer para ficar me julgando. A ética é a favor do diálogo. Um diálogo constante entre as virtudes individuais ou de uma comunidade e as sociais amplas. O mercado tem que ter ética. E algumas vezes a ética vai evitar que certas atividades sejam feitas, mas não porque está castrando, porque está desenvolvendo um diálogo onde a médio e longo prazo, não só imediato, ganhar dinheiro, a médio e longo prazo, transformar essa atividade em uma virtude que seja para todos, inclusive para as próximas gerações. Então, sim, muitas vezes a ética ela tem essa tendência de contenção. Mas não é de raiva, não é de controle, não é para estabelecer poder, é porque o diálogo realmente dialógico feito entre uma comunidade científica, por exemplo, e uma comunidade ética. E quem é que vê ética? Qual é a disciplina que fala sobre ética? Filósofos. E filósofos podem chegar às melhores conclusões de quais ações tomar e quais evitar. E isso é importante na ética. A ética mostra limites. Porque sabe que, desde que o mundo é mundo, desde que se filosofa no Oriente, no Ocidente, onde quer que seja, sabe que certo momento de certas ações, pensamentos, desejos e atitudes do ser humano, quando passam de certo limite, se voltam contra ele mesmo ou contra a sociedade. Poderia dar aqui milhares de exemplos de coisas que foram feitas para um bem social e daqui a pouco passa de um certo limite, normas, atividades, tecnologias que acabam voltando contra o objetivo inicial, que era um bem. Mas passado um certo limite, as coisas podem se voltar contra. Já falei aqui, eu acho, em algum outro vídeo, por exemplo, vou dar um exemplo. Então, Málaga, aqui na Espanha, tá como a cidade menina dos olhos do sul da Espanha. 3, 4 anos está crescendo uma barbaridade, saindo na Forbes como a melhor cidade do mundo para viver. Realmente, quem vive aqui há muito tempo, mais de 20, 30 anos, reconhece como a cidade melhorou. Mas desses 3 anos para cá, essas pessoas estão dizendo, e aí, agora vão vender para turista? Vão privatizar toda a Málaga, vender para turista, agora está caro viver aqui, está caro comer, está mais suja. Agora está dando um monte de problema que não tinham antes, porque passou do limite. Passou, não, vamos vender mais, vamos ser mais turista, vamos colocar mais turista aqui. Vem a poluição, vem o problema das casas, vem o problema do aluguel, vem o problema da inflação, vem o problema de onde morar. Para quem vive aqui já está começando a sair. Já está começando a reverter aquilo que era bom. Porque quando passa de um certo limite, as coisas voltam contra. E a ética tenta dialogar para que se perceba até onde são esses limites. E até onde tem que se crescer e parar de crescer. E tentar fazer outra atividade em outro âmbito, quem sabe. Ou aproveitar o crescimento para esse crescimento com limites florescer mais antes de dar um passo maior que pode voltar contra. E vocês podem botar na experiência, na memória, vocês trocentos exemplos desses, onde as coisas passam de um certo limite e voltam contra o objetivo inicial que era bom. E voltam contra as pessoas, voltam contra a sociedade. Esse é só um exemplo. Então a ética é isso. Claro que ela tem um elemento de contenção e de limitação, mas é para o bem viver. É para manter uma comunidade com uma estrutura para que as pessoas que ali moram e vivem e fazem essa comunidade vivam bem. Agora, a ética da castração, ela usa dos elementos da ética sem essa dialógica. Ela é de cima para baixo.
ela usa unicamente a ética como castração, como dominação dos outros. Então, muitas éticas religiosas não são éticas, não deveriam nem ter esse nome. Muitas éticas teológicas orientais também não têm esse nome, não deveriam ter esse nome. Muitas éticas filosóficas, que querem uma ética que não é dentro do plano jurídico ou das normas sociais, que é outra referência para a gente pensar a extensão da ética, mas sem essas instâncias. Algumas éticas filosóficas são um perigo. Então, quando a gente pensa a ética, deveríamos pensar uma dialética entre a nossa construção, nossa personalidade moral, nosso caráter virtuoso, através de virtudes, de princípios que podem ser buscados, como eu falei, em várias áreas das relações humanas e da sociedade. Não é só religião, não é só filosofia, não é só a comunidade, não é só a pátria, não é só a nação. Pode ser buscado de várias fontes. É a relação dessas virtudes e o espelhamento delas e o reforço delas no social. Não podemos estar eticamente satisfeitos individualmente se as nossas ações são más ou não fomentam ou não reforçam os valores da comunidade ampla. E também não pode a comunidade exigir que nós sejamos desonestos com a gente mesmo, injustos com a gente mesmo, em favor de um bem social. Muito bem, esse é o recado de hoje. Quem tiver alguma sugestão de assuntos e temas ou queira que eu desenvolva mais sobre esse tema, coloque ali os comentários, compartilhem, coloquem sugestões e ajude o canal que está crescendo, voltando a crescer de novo. Cresça ainda mais para que a gente chegue aqui a 1.000 inscritos e a partir de 1.000 inscritos ele dá um salto de visibilidade no YouTube. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.